Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que Tu nos dás, Senhor, de estar diante da Tua Palavra, Senhor, e podermos treinar as nossas mentes e os nossos corações para estarmos na verdade. Depois daquilo que cantamos, proclamamos como igreja, dizendo que o Teu Filho é tudo para nós, Ele é o centro das nossas vidas, que Ele é o Supremo, que Ele é o centro da nossa adoração. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que Ele seja também a mesma coisa na nossa doutrina e na nossa forma de viver. Pedimos, Senhor, que hoje, no assunto que nós vamos falar, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós e que esteja também sobre todos aqueles que estão perdidos e que deixaram-se enredar pela mentira e pela falsa doutrina e agora adoram outros em vez de adorarem o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido para esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Relacionado com aquilo que nós temos estudado no livro de Mateus. Pela graça de Deus, o nosso pastor, o pastor Mário, tem ensinado acerca do Evangelho de Mateus e ele desafiou tanto a mim como ao Diogo para falar acerca de Maria e da perspectiva que a nossa cultura tem acerca de Maria. Nós vivemos numa cultura católica, numa cultura permeada por aquilo que são os dogmas marianos e achamos importante falar sobre este tema porque é um tema não só importante para a nossa cultura, mas também é um tema importante para nós como igreja, porque queremos alcançar também aqueles que são católicos e aqueles que vivem presos ou, digamos até enganados, enredados nesta doutrina, nesta religião. Sabem, esta questão dos dogmas marianos, aquilo que a Igreja Católica vem ensinando acerca de Maria, não é nada de novo. O próprio apóstolo Paulo já tinha enfrentado este tipo de ataques contra o Evangelho e contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O livro de Colossenses foi um livro ou uma carta escrita para defender a Igreja do verdadeiro Evangelho e da identidade do Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Colossos andava a acreditar, ou acreditava, ou muitos que entravam na Igreja ensinavam que a verdade só se descobria e só podíamos reconhecer a verdade através da intuição, através dos sentidos, e que a verdade era subjetiva, a verdade não era firme, não era absoluta. Muitos até nesta geração, os falsos mestres que vinham a estas igrejas também ensinavam que era permitido a adoração a anjos. Então Paulo escreve esta carta para endireitar a igreja, para ensinar a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina é aquela que é centrada no Senhor Jesus Cristo. Reparem que o apóstolo Paulo escreve do versículo 13 até ao final do capítulo. Falando de Jesus Cristo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas cá nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja,
da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus anjos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que Paulo faz aqui neste primeiro capítulo de Colossenses é exaltar o Senhor Jesus Cristo. Neste contexto que as falsas doutrinas e heresias estavam a entrar no meio, transformando Cristo em algo que Ele não era, levando a congregação a adorar anjos, mostrando à congregação que a verdade é algo subjetivo, é algo que nós podemos descobrir através do nosso poder interior. Mas Paulo diz que não. Aliás, diz que Cristo tem a preeminência sobre tudo, sobre toda a criação. Ele é o primogênito, Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então o apóstolo Paulo quer exaltar o Senhor Jesus Cristo porque é importante para defender a igreja da falsa doutrina, do falso ensinamento. Aliás, ele usa expressões interessantes como no versículo 15, vocês veem aqui, Ele é o primogênito de toda a criação. O versículo 18, Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Agora, esta palavra primogênito é uma palavra muito interessante, porque muitos, como os nossos amigos testemunhos de Jeová, acreditam que primogênito está a falar do primeiro ser a ser criado. E que Paulo está a falar efetivamente disto, que Cristo apenas foi o primeiro ser de toda a criação, mas não é isso que significa primogênito. Primogênito era um termo usado para aquele que tinha direito sobre toda a propriedade do pai. Era um termo de preeminência. Por exemplo, Israel no Antigo Testamento é chamado do primogênito de Deus. Está a falar que Israel foi a primeira nação a existir, ou a primeira nação que começou a existir? Não, nada disso. Quando Israel começou a existir, já existiam outras nações. Então o que é que está a falar do Antigo Testamento quando Deus diz que Israel é o seu primogênito? Está a falar da preeminência de Israel sobre todas as nações. Está a falar do seu direito de governar. E assim é a mesma coisa, quando fala de primogênito, Jesus Cristo sendo o primogênito, está a falar daquele que tem o direito sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Ele, por ser o descendente direto de Davi, por ser aquele que é o rei, por ser aquele que é o cumprimento de todas as promessas, ele tem direito de tudo aquilo que pertence a Deus. É isto que significa primogênito. É isto que significa a preeminência. Agora, o que é interessante nesta passagem é que Jesus Cristo é exaltado de tal forma que diz que todos os principados se dobrarão diante dele. Ele está acima de todos os principados. Ele está acima até da igreja. Agora, não coloca outro nome aqui. Não coloca o nome do Papa, não coloca o nome de nenhum líder religioso, não coloca o nome de Maria, coloca o nome de Jesus Cristo como aquele que é a cabeça da igreja. E é através de Jesus Cristo que as almas são salvas. É Jesus Cristo que o apóstolo Paulo anuncia e não outros nomes. Então o propósito desta manhã não é tanto uma pregação, mas sim um estudo bíblico, um estudo para que nós possamos nos equipar na defesa do Evangelho e possamos ter argumentos e entender as doutrinas e a religião de outros para que possamos chegar a estas pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A minha intenção não é ofender ninguém, não é descaracterizar nenhuma seita, nenhuma religião, mas sim alertar aos irmãos e todos aqueles que estão interessados em alcançar algum familiar que simplesmente está perdido na mentira. Então, o objetivo desta manhã é falar acerca de Maria. Maria. Agora, eu não venho falar de Maria como Maria, Mãe de Deus, mas venho falar de Maria como Maria, Filha de Deus. Maria, Filha de Deus. Agora, qual é o lugar da Maria nas Escrituras? Porque as Escrituras falam acerca de Maria, não é? Nós conhecemos Maria, nós temos ouvido acerca de Maria. Então a pergunta que nós temos que fazer é: qual é o lugar da Maria ou de Maria nas Escrituras? Agora, como muitos de vocês sabem, os irmãos conhecem bem a cultura portuguesa, a nossa cultura portuguesa tem sido influenciada pelo catolicismo apostólico romano, que apesar de ser um catolicismo apostólico romano secular, ainda aceita de bom grado os dogmas marianos. É interessante porque esta semana tivemos a oportunidade de ir à Universidade Nova, no Monte da Caparica, e falámos com vários jovens,
Pudemos até almoçar com eles, foi um momento interessante. E enquanto falávamos com alguns jovens, nós sentíamos que estes jovens, muitos deles eram católicos. Alguns eram ateus, mas outros eram católicos. E eram católicos por tradição, por causa da herança de família. E eles não queriam deixar o catolicismo. Eles não estavam dispostos a dizer que não existe um Deus, que não existe religião, que não existem outras religiões, que não existe algum elemento de fé. Mas ao mesmo tempo eles queriam agarrar nesta ideia secular do evolucionismo, que a ciência está sobre todas as coisas, sobre todas as ideias e filosofias, o cientismo está sobre todas as filosofias. Eles não queriam largar aquela ideia de que sim, Deus existe, mas a Bíblia está corrompida. Sim, Jesus Cristo foi uma figura histórica, mas ele não pode ter feito estes milagres. Então eles viviam nesta espécie de esquizofrenismo intelectual, de que ao mesmo tempo querem agarrar Deus e por outro lado querem agarrar as ideias do mundo e infundir os dois, mas é impossível. A sua cosmovisão, a sua mente, as suas ideias, as suas convicções estão numa bancarrota espiritual, mas eles querem juntar os dois. Porque este é o catolicismo que nós vivemos em Portugal, é um catolicismo secular. É um catolicismo que pode ser intitulado desta forma: eu sou católico, mas não praticante. Este é o catolicismo. E este é o catolicismo que está dentro da nossa cultura portuguesa. E com este catolicismo vem esta doutrina que é aceita de bom grado, que são os dogmas marianos, as convicções, o credo mariano, os credos que foram desenvolvidos sobre Maria. Agora, de facto, o Novo Testamento, em termos quantitativos, não diz muito acerca de Maria. Não fala muito acerca de Maria. Agora, eu não estou a dizer com isto que a Bíblia não dá importância a este personagem, Maria. Apenas o Novo Testamento não outorga a mesma posição que a Igreja Católica Apostólica Romana dá a Maria. Ora, o Novo Testamento menciona Maria umas quantas vezes. Por exemplo, nós vemos em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 22, nós estudámos sobre isto com o pastor Mário, vemos o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio foi dado a Maria. Nós também vemos Maria nas bodas de Canaã, quando Maria interpela Jesus para fazer alguma coisa sobre o vinho. Ele até dirige de uma forma interessante, ele não se dirige como dizendo mãe, ele diz mulher, que tenho eu contigo, mulher. Também vemos Jesus, quando falava com as multidões, em Mateus capítulo 12, os familiares, os discípulos chegam e dizem: olha, está aí a tua mãe e os teus irmãos. Jesus pergunta: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Não são aqueles que fazem a minha vontade? Esta desconexão intencional de Jesus. Mas Maria é mencionada aí, Maria também é mencionada aos pés da cruz, em Mateus capítulo 19, versículo 27, 25 a 27, quando ela está aí e ela ouve as palavras de Jesus, a ela e a João. E também vemos Maria no cenáculo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que ela está aí a orar com os discípulos, no início da igreja primitiva. Então, sim, de facto o Novo Testamento menciona várias vezes acerca de Maria, ou algumas vezes sobre Maria, mas não dá esta posição que a Igreja Católica Apostólica Romana dá de Maria. Aliás, o que nós não vemos nestes relatos, que eu acabei de mencionar, é os apóstolos a orarem a Maria. Os apóstolos não oram a Maria. Também no Novo Testamento não vemos Maria receber alguma honra especial da parte dos apóstolos, ou de seja quem for. E também não vemos no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, a ser mencionado o nome de Maria. Agora, eles podiam. Imaginem, o apóstolo Paulo podia ter feito isto aqui. Ele podia ter olhado para a escrita à igreja dos Colossenses e podia ter dito: Maria, a imagem do Deus invisível, a primogênita de toda a criação. Ele podia ter dito isso. Podia ter escrito acerca disso. Podia ter escrito que, porque nela, Maria, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, mas o apóstolo Paulo não diz isto. Porque a centralidade do seu ministério, a centralidade da salvação, a centralidade da nossa vida como igreja está numa pessoa, e este é o Senhor Jesus Cristo. Então não vemos nestes relatos nenhuma menção deste género a Maria. Por isso, Maria não tem nenhum lugar de proeminência ou preeminência na redenção dos homens. Maria não é necessária e não é chamada a ser necessária para a salvação dos homens. O nome dela não tem importância neste sentido no Novo Testamento, porque Maria não pode salvar ninguém. E não é através do seu nome que os homens receberão a salvação. Somente existe um nome
através do qual os homens podem ser salvos. Esse nome é quem? Jesus Cristo. Só existe um mediador entre os céus e a terra. Só existe um nome através do qual os homens podem ser salvos. Esta pregação de Pedro e João, quando eles estão ali diante da multidão, dizem que só existe um homem que pode salvar. Só existe um nome que pode salvar. E este é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e que pode salvar a todo aquele que nele crê. Então Maria não tem esta importância, Maria não tem este valor. Maria, resumindo, Maria não é, nunca foi e nunca será co-redentora com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de co-redentora, estou a falar de uma acompanhante, daquele que ajuda, daquele que está lado a lado neste projeto de salvação de homens pecadores. Ora, claramente, o silêncio das Escrituras é ensurdecedor quanto à edificação de um sistema de salvação à volta de Maria. Não existe. Não existe. Aliás, eu até atrevo-me a dizer, com todo o respeito, e eu tenho amigos católicos, e não sei se pode haver alguém que saiu deste contexto aqui, mas este sistema de salvação à volta de Maria, no mínimo, é abominável e herege. É uma ideia satânica, sem dúvida. É uma ideia que promove a perdição das pessoas, precipita pessoas a serem condenadas no inferno. E nós vemos isto todas as vezes que vemos este evento em Fátima. Milhares de pessoas caminham, milhares de pessoas simplesmente magoam os seus joelhos, rasgam a carne dos seus joelhos enquanto caminham por todos aqueles átrios e por todos aqueles corredores até Maria, até Fátima, para que seja respondida às suas orações. O que estas pessoas estão a fazer é um tipo de salvação pelas obras. Elas estão-se a condenar. Enquanto elas caminham para Fátima, enquanto caminham para o templo, elas estão-se a precipitar para o inferno, para o lago de fogo. É triste. Mas todo este sistema é um sistema para abrir as portas para levar pessoas não ao céu, mas sim à condenação eterna. Porque a Bíblia não fala em nenhuma adoração a Maria ou veneração. E nós vamos ver que os católicos fazem uma diferença, mas é uma diferença inútil e enganosa. Então vemos claramente qual é o lugar da Maria nas Escrituras. A Maria tem um lugar nas Escrituras, certamente, mas não é um lugar de proeminência, não é um lugar de deificação, não é um lugar de veneração, não é um lugar de adoração nas Escrituras, no Novo Testamento. Mas nós temos ouvido uma expressão que é dada a Maria. Nós ouvimos no nosso, se calhar, com os nossos familiares, se são católicos, na televisão, na rádio. E o termo é este, que Maria é mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Aliás, às vezes até ouvimos no nosso meio, nos evangélicos, Maria é mãe de Deus. E sigam comigo a lógica. A lógica é simples. Jesus Cristo é Deus. Maria foi mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Simples. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo morreu na cruz de Calvário, então quem morreu na cruz de Calvário? Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus nasceu. Logo, Deus nasceu. Jesus Cristo é Deus. Deus morreu. Então logo Deus, custa dizer, não é? Mas esta é a consequência lógica. E eu sei que vocês já repararam que há algum problema aqui. Porque este não é o nosso Jesus. Este não é o nosso Deus. Deus não morre, não nasce. Então como é que nós podemos conciliar estas duas coisas? Mas a Igreja Católica promove este título, que Maria é mãe de Deus. Agora, quando este termo surgiu, não surgiu com a ideia que muitos de nós pensamos e que a Igreja Católica Romana tem promovido ao longo destes anos. A doutrina de Maria, a mãe de Deus, é o resultado de séculos de desenvolvimento. Os últimos 100 anos têm sido chamados do século da Mariolatria, e por causa deste termo. Mas quando este termo foi produzido, ou foi inventado, digamos assim, não foi com esta intenção. Até o quarto século da era cristã, não temos nenhuma indicação de qualquer veneração a Maria. A frase Mãe de Deus originou-se no concílio de Éfeso no ano de 431. Aparece no Credo de Calcedónia, que foi adotado pelo concílio que se reuniu naquela cidade em 451, e este credo foi desenhado
não para falar acerca de Maria, mas para falar acerca de Jesus Cristo. O credo diz o seguinte, eu passo a citar. Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, a Mãe de Deus, de acordo com a humanidade. Então este credo, esta expressão, Maria, Mãe de Deus, não tem a ver com Maria, mas foi desenhado, foi desenvolvido para falar acerca da natureza do Senhor Jesus. Porque os teólogos naquele tempo queriam tentar perceber quem era o Senhor Jesus. E como é que as suas duas naturezas, divina e humana, se conciliavam numa só pessoa, num só ser. Eles falam, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Então logo Maria, em certo sentido, foi mãe deste ser que é Deus. Portanto, historicamente, o termo que eu acabei de dizer, Maria, Mãe de Deus, sempre esteve relacionado não tanto a Maria, mas sim a Jesus e à explicação da sua natureza. Contudo, o sentido do termo Maria, Mãe de Deus, foi mudado ao longo dos séculos, foi mudado ao longo dos anos. E foi mudado para exaltar a Maria e dar-lhe o status sobrenatural de Rainha do Céu, porque é assim que é chamada Maria. Aliás, os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana chama-a de Rainha do Céu, Rainha dos Anjos. E mais ainda, ela é exaltada a ponto de poder, por causa da sua posição destacada no céu, de aproximar-se do seu Filho eficazmente, garantindo aos seus seguidores que qualquer coisa que eles peçam a Jesus Cristo, por intermédio de Maria, Jesus Cristo tem que cumprir. Porque o filho, um bom filho, não pode resistir a uma mãe. Não é? Jesus pode ser intransigente às vezes, ele pode não responder às nossas orações, mas se nós formos a Maria e se pedirmos a Maria chega ao pé do filho, ó meu filho, eu sei que o Jair não se tem portado bem, mas ele precisa mesmo deste carro. Dá lá um jeitinho. Maria seria como uma cunha espiritual para todos os seus seguidores e fiéis. Ora, por mais escandaloso que isto seja, nós temos milhares e milhares de fiéis todos os anos a seguirem esta Fátima, esta Maria, esta Senhora. Porque acreditam que só nela é que poderão ter os favores do Senhor. É interessante, porque Portugal, por causa da aparição de Fátima, tem sido um dos baluartes, um dos bastiões deste tipo de catolicismo, que é o único que existe. Aliás, no ano de 1917, na cova da Iria, freguesia de Fátima, três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, afirmaram ter-lhes aparecido a Virgem Maria. Já em 1915, Lucia, Maria, Rosa, Matias, Teresa Matias e Maria Justina haviam tido visões de um fantasma, uma pessoa embrulhada num lençol. Agora, nós sabemos que Francisco morreu em 4 de abril de 1919 e Jacinta a 20 de fevereiro de 1920. Mas Lucia, uma das últimas, ela continuou a ter visões. Ela continuou a seguir uma vida religiosa com a Igreja Católica e disse que ela teve muitas visões, das quais se destacam a de 10 de setembro de 1925, em Pontevedra, em que a Senhora lhe pede que se pratique e divulgue a devoção dos primeiros sábados. Não só esta visão, mas ela teve outra em 1929, em que a Virgem pede, se calhar isto dava jeito para alguns que estão a viver nestes tempos, ela pede a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. Esta foi a visão. Agora, no ano de 1930, o senhor bispo de Leiria, o Dom José Alves Correia da Silva, publica uma carta pastoral aprovando o culto da Nossa Senhora de Fátima e declara verídica todas as aparições de Fátima. Aliás, ele vai mais longe. E em 1931, o episcopado português, com ele, consagrou o nosso país, Portugal, a esta Senhora do Rosário. E por isto, a Maria tornou-se um dos personagens mais importantes da nossa cultura portuguesa. Não há dúvida que Fátima se tornou o mais importante centro de culto mariolátrico de todo o mundo. Pessoas de todo o mundo vêm para adorar não Deus, não Cristo, mas Fátima. O mais interessante é que Portugal até foi consagrado a Fátima, a Rainha dos Céus, a Rainha dos Santos,
à deusa dos céus. Então Maria é chamada assim, desta forma, porque este é todo o sistema da Igreja Católica. Agora, embora Maria tenha sido escolhida, e Maria foi escolhida, não há dúvidas, pelo Senhor para ser mãe, não de Deus, mas do Deus homem, há umas quantas coisas que nós temos que entender quando falamos acerca de Maria e a relação com Jesus, e quando falamos desta expressão que eu mencionei, Maria, Mãe de Deus. E é interessante porque vários escritos católicos acreditam nisto, porque eles acreditam na Trindade como nós acreditamos. Por isso nós temos que colocar esta posição de Maria em perspectiva. O que nós acreditamos, e a razão pela qual esta expressão Mãe de Deus apareceu, foi para mostrar que Maria não deu à luz Deus. Maria não deu à luz Deus. A segunda coisa é que Maria não deu à luz somente a parte humana de Jesus Cristo. Isto também é outra heresia, que ela foi só mãe da parte humana de Jesus Cristo. Isto também é errado. E também temos que entender que Maria não deu à luz a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade já existia antes da fundação do mundo. Sempre existiu, nunca teve início e nunca terá fim. Nós acreditamos na Trindade, um termo que não aparece nas Escrituras, mas as Escrituras falam exatamente que Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ou que a segunda pessoa da Trindade já existia antes da fundação do mundo. Portanto, se a terminologia romana está correta, naquilo que é usado hoje, que Maria é mãe de Deus, Maria é que tem que ser adorada, se ela está correta e se Maria deve ser chamada mãe de Deus, então vamos levar a verdade até às últimas consequências. Imaginem que vocês estão a falar com um amigo católico. Ele diz, não, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus, ela já existia, imaculada, santa. Ela sempre existiu, ela é Maria, mãe de Deus, em todo o sentido do termo. Então nós podemos dizer a este amigo e levar as consequências levar esta verdade até às últimas consequências e dizer, então, se Maria foi mãe de Deus, José foi padrasto de Deus, não é? Então ele não só José foi padrasto de Deus, mas os irmãos de Jesus, José, Tiago, Simão e Judas, todos eles foram irmãos de Deus. Porque temos que levar até às últimas consequências, temos que dizer até que Isabel, tia de Deus, como é que vamos esquecer de João Batista? Primo de Deus também. Vamos esquecer de Eli, o avô? Ele foi avô de Deus. Até se formos caminhando para trás, chegamos a Adão, o 59º, e este 59º antepassado foi 59º antepassado de Deus. E aqui nós temos as origens de Deus. Foi assim que Deus começou. Sabe o que é isto? É isto que os Mormons ensinam. Os Mormons ensinam que todos os homens serão divindades e terão o seu próprio planeta. E todos os deuses começaram com uma espécie de orgia sexual nos céus, no universo. Que deuses agarram em mulheres e engravidam estas mulheres têm filhos, estes filhos tornam-se deuses e são deuses de outros planetas. É isto. Então quando os Mormons falam de Jesus Cristo, falam da Bíblia e falam de Deus, eles não estão a falar a mesma coisa que nós. Porque eles estão a falar nessa perspectiva. E é basicamente isto. Agora, os católicos não vão dizer isto. Eles não vão ensinar desta forma. Eles dizem que não veem Maria desta forma, mas eles cultuam Maria desta forma. Portanto, a perspectiva da Igreja Católica Apostólica Romana em relação a Maria é antibíblica. É antibíblica. Nós, tristemente, temos que dizer isto. É uma perspectiva antibíblica. É uma perspectiva do diabo. É uma perspectiva que quer dissuadir pessoas do verdadeiro Evangelho. E ela é antibíblica em vários aspectos. Como eu mencionei no início, além desta expressão Maria, Mãe de Deus, existem outros dogmas, que são os dogmas marianos, que acreditam na virgindade perpétua de Maria. Creio que isto foi falado pelo irmão Diogo. Acreditam que Maria foi isenta de pecado original. Isto é uma consequência lógica da Igreja Católica. A Igreja Católica quer justificar que Jesus Cristo não tinha pecado e nasceu de Maria. Se Maria é pecadora e Jesus Cristo nasce de Maria, Jesus tem que ter pecado. Para resolverem o problema, o que eles disseram? Maria não tem pecado, ela é isenta de pecado. Mas a pergunta depois permanece: se Maria é isenta de pecado para que Jesus não tivesse pecado, então o pai de Maria também? E o pai do pai? E o pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai? Então o pecado nunca entrou.
E isto é a loucura que tem que se entrar para tentar justificar aquilo que é injustificável. Então muitos católicos ortodoxos vão dizer, não, com Maria foi diferente, porque Deus interviu na vida de Maria para haver um milagre, para que ela fosse purificada de qualquer tipo de pecado e de herança pecaminosa. Mas isto não está nas Escrituras, de forma nenhuma. Então a perpétua virgindade de Maria, o pecado original é isenta de pecado original, a assunção de Maria, isto não está nas Escrituras. Mas é através destes dogmas que Maria é para os católicos o que Jesus Cristo é para ti. Basicamente é isto. Maria é para os católicos aquilo que Jesus é para os protestantes. E isto é claramente visto pelos títulos que são dados a Maria nos escritos católicos. Maria é chamada, vejam, é chamada Mãe de Deus, como nós já vimos. É chamada Rainha dos Apóstolos. É chamada de Rainha do Céu. Aliás, o Papa Pio XII, ele disse até que ela não é só Rainha do Céu, ela é a Rainha do mundo. Maria é chamada de Rainha dos Anjos. Reparem, interessante, não é? Porque o apóstolo Paulo está a dizer que Jesus Cristo, em Colossenses, está acima de todo o principado e potestade, de todos aqueles que estão sobre os reinos espirituais, celestiais. A Igreja Católica diz, não. Quem está sobre todos os anjos é Maria. Então ela é chamada de Rainha dos Anjos. Ela é chamada da Porta do Paraíso. Mas quem é que a Bíblia chama de porta para a salvação? O Senhor Jesus Cristo. Não Maria. Ela é chamada também da porta do céu. Ela é chamada de a nossa vida. Mas quando o Novo Testamento fala de vida, daquilo que é a nossa vida, está a falar de quem? De Maria? Jesus Cristo diz que Ele é o pão da vida. Aliás, Jesus Cristo diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não, eles dizem, não, Maria é a mãe de Jesus. Ela é a vida. Ela é a mãe de graças. Ela é a mãe de misericórdia. Estes títulos, nenhum deles está nas Escrituras. Todos eles são falsos e todos eles enganam as pessoas para o verdadeiro Evangelho. É a mesma lenga-lenga que já vem desde o tempo de Paulo. Tirar a preeminência do Senhor Jesus Cristo, tirar os olhos de Jesus para colocar em Maria. Então, se estes não são os títulos verdadeiros de Maria, quais são os títulos que nós devemos usar para Maria? Bem, apenas dois. Só existem dois títulos que nós, como cristãos, devemos usar para Maria. Primeiro, Maria é mãe de Jesus. Só isso. Este é o primeiro. O segundo, Maria é filha de Deus. Não mãe de Deus, por amor de Deus. Não pode. Não pode, é errado. Por mais boas intenções tenham tido os teólogos de outrora para tentar usar este termo para designar a natureza de Jesus, é errado. Leva ao engano. Deus não tem mãe. Deus criou as mães. Mães existem por causa de Deus, não Deus existe por causa de mães. Então todo este desenvolvimento tem enganado a pessoas, enganado a muitos. Mas este desenvolvimento histórico do culto a Maria tem tido consequências graves. E tem-se desenvolvido durante muito tempo. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é o desenvolvimento histórico do culto à Virgem Maria. Agora, quando eu uso a palavra culto, aqui eu refiro-me de facto à adoração. Eu não estou a falar, porque os católicos não usam. Quando falarem com um católico, ele não vai usar o termo culto e adoração como tu estás a usar. Por isso cuidado, é como os mormons dizem, usam a palavra Deus. Estamos contentes. Tu adoras a Deus. Claro que eu adoro a Deus. E o Senhor Jesus disse, sim, claro, mas ele não está a falar da mesma coisa. De forma nenhuma. Como os adventistas do sétimo dia, a mesma coisa. Quando eles estão a falar da salvação, eles não estão a falar a mesma coisa que tu. Ou estás a falar que a salvação é através de Cristo Jesus e Ele somente. O adventista do sétimo dia está a falar de que a salvação é através de Cristo e através de algum sacrifício de Satanás também. Então não estamos a falar a mesma coisa. Então quando eu uso a palavra culto, eu estou a falar de facto de adoração. Agora eu lembro há alguns anos atrás, quando eu era miúdo, eu vivia com o meu padrasto e o meu padrasto, que era bem católico, ele dizia, não, Jar, nós não adoramos Maria, nós veneramos Maria. Agora, provavelmente vocês já ouviram essa expressão, e eu sempre achei estranho aquilo. Qual é a diferença entre venerar e adorar? Mas os católicos usam esta diferenciação. Por isso, quando eu estou a falar de culto, eu estou a falar da palavra adoração. Vejam comigo em Mateus capítulo 4. Jesus tem esta interação com Satanás e Satanás queria desviar a adoração de Jesus. Porque se ele desviasse a adoração de Jesus a Deus, ele iria desviar a adoração de todos, aqueles que seguiam ou que iriam seguir Jesus. Em Mateus capítulo 4, Jesus, depois do seu batismo, ele tem esta interação com o diabo.
que ele coloca todas estas tentações diante de Jesus e Jesus suporta. Jesus usa a palavra, usa o livro de Deuteronômio para responder a Satanás. E em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só Ele, não outro. Então eu estou a falar deste tipo de adoração. E alguns podem achar estranho, então se Jesus era Deus, Ele está a adorar a Deus, isto é muita confusão. Como é que Jesus Cristo, Deus, adora Deus? Filipenses capítulo 2. Ele vem em forma de carne e não usou a sua natureza humana para fazer o seu ministério. Não se aferrou à sua natureza divina para fazer o seu ministério. Enganei-me, peço desculpa. Ele foi totalmente homem, plenamente homem, não se aferrou à sua divindade para fazer milagres, não se aferrou à sua divindade para fazer seja o que for, nem para morrer na cruz do Calvário. Ele tornou-se completamente homem, sendo ainda a forma de Deus, tomou a forma de servo. Então a pergunta que temos que fazer é, e as pessoas que criticam e dizem, não, Jesus Cristo era Deus, ele não podia adorar a Deus. Se Jesus Cristo veio como homem, ele viria como quê? Com que religião? Ateu? Não podia vir ateu. Ele tinha que adorar o Deus verdadeiro. E é isto que ele faz como homem, o pleno homem, o segundo Adão. E é isto que ele faz aqui, ele responde a Satanás a dizer, olha, só existe um para ser adorado. E este é Deus, o Senhor Deus. É quando eu falo de adoração, então eu estou a falar deste tipo de adoração, deste tipo de reverência, deste tipo de veneração, deste tipo de dobrar de joelhos, deste tipo de viver para, separado de para. Porém, a Igreja Católica oficialmente nega, o que é o mais interessante, nega a adoração a Maria. Eles dizem, não, nós não adoramos Maria. Isso é uma falsidade. Aquilo que os evangélicos dizem, aquilo que os protestantes dizem, que nós adoramos Maria, é uma falsidade. Bem, não é. Os católicos dizem que Maria não pode ser adorada porque ela é apenas uma criatura exaltada. Mas é apenas uma criatura, não é como Deus. É uma criatura exaltada, mas não é Deus. Maria não pode ser adorada porque ela não é igual a Deus, dizem os católicos. Maria não tem intenção de fomentar a idolatria. Vejam no ministério dela, vejam em todos os escritos dos pais da igreja. Ela não fomentou a idolatria, por isso nós não adoramos Maria. Nós não fazemos isto. Para os católicos, o que é feito com Maria não é idolatria. Aliás, os católicos fazem esta distinção que é interessante, quando eles falam acerca de culto. Eles veem a questão da adoração em 3 palavras muito importantes. Por isso, quando falamos com um católico e dizemos que ele adora Maria, ele vai responder que não. Porquê? Porque ele divide a adoração em 3 palavras importantes. A primeira palavra é a palavra latria. E esta palavra, para um católico, na mente do católico, é a adoração que é dada somente ao Deus Criador, ao Deus Supremo. A segunda palavra é dúlia. E este é um tipo de veneração dada aos santos, às imagens e aos anjos. Interessante, né? Adoração a anjos, veneração a anjos, é aquilo que Paulo fala aqui em Colossenses. Então é a mesma coisa. E o terceiro termo que se enquadra em Maria é um termo usado que é hiperdúlia, que é um tipo de mais elevada veneração dada à Virgem Maria. Qual é a diferença entre eles? Não tem diferença. Não tem diferença. Por mais que um católico possa dizer, não, nós não adoramos, nós não fazemos isto, nós fazemos apenas esta veneração, nós não adoramos Maria, é um engano. Ele não está a ser honesto. E muitas pessoas caem neste engano porque elas não sabem mais. Porque muitas destas coisas são faladas na academia católica e não tanto no povo comum. Mas eu quero-vos mostrar algo interessante. Um escrito de um católico chamado As Glórias de Maria. E ele escreve este livro sobre Maria. Vamos ver se eu encontro aqui. Encontrei. Sobre as Glórias de Maria. Agora eu quero que vocês digam-me se isto é adoração ou não. Está bem? Ouçam com atenção. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, nossa vida, doçura, esperança, salve. A ti clamamos, filhos banidos de Eva, a ti suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Voamos para debaixo do teu abrigo, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezes os nossos pedidos em nossa necessidade e livra-nos sempre de todos os perigos, ó gloriosa e bendita Virgem.
Coração de Maria, Mãe de Deus, digna de toda a veneração dos anjos e homens, que em ti a Santa Igreja encontra abrigo seguro, protege-a e ser o seu alto asilo, a sua torre e a sua força. Doce coração de Maria, sê a minha salvação. Não me deixes, minha mãe. Em minhas próprias mãos eu estarei perdido. Deixa-me, não me deixes. Agarra-te a mim. Salva-me, minha esperança. Salva-me do inferno. Deixa-me afastar, senão vai cair um raio aqui. Antes que vocês digam amém, isto é claramente uma adoração a Maria. Alguém sairia daqui e dizia que isto não é uma adoração a Maria? Isto parece uma mistura de escritos do apóstolo Paulo com os salmos. Isto é uma veneração a Maria. Agora, ninguém pode escapar a isto. Mas não é só isto. Temos, por exemplo, o rosário, que é o mais popular de todos os rituais da oração, ou todos os ritos da oração católicos romanos, que contém a Salve Marias. E nós conhecemos este. O Salve Maria ou o Ave Maria. Ora, vocês vão reconhecer. Ave Maria. Não era para fazer essa oração. Mas nós conhecemos este. Nós conhecemos a música, nós conhecemos até o ambiente, aquele ambiente que faz eco quando nós ouvimos esta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isto é pura adoração. Bom, isto pode até, de certo sentido, ser engraçado, mas isto tem distorcido a mente das pessoas de tal forma que lhes tem lançado para o inferno, para a perdição eterna. É esta a adoração. É esta a adoração a demónios. Isto não é nada mais do que adoração a demónios. E não estamos a falar aqui de uma perspectiva de sermos simpáticos ou amorosos para os católicos. Temos de ser. Mas a maior demonstração de amor não é dizer a verdade? Não é esta? Não é dizer que eles estão a adorar um falso Deus? É chegar ao pé do Mormon, ao pé do católico e dizer assim, olha, eu gosto muito de falar contigo, tens sido muito simpático, eu vejo que és uma pessoa que conhece, és uma pessoa, e foste simpático comigo nesta conversa, mas eu quero dizer o seguinte, aquilo que tu adoras está-te a levar para o inferno. Nós não cremos no mesmo Evangelho, nós não cremos no mesmo Deus, nós não cremos no mesmo Senhor Jesus Cristo. E se continuares neste caminho, tu vais sofrer a condenação do inferno. Eu não quero que tu sofras essa condenação. Vem para Jesus Cristo. Nós podemos ser amorosos e dizer a verdade nua e crua. Mas isto é claramente adoração. Não tem outro nome. Isto é adoração, veneração, culto, o que vocês quiserem chamar a Maria. Então, além deste trecho que eu acabo de ler, e nós não vamos poder ver todas as coisas, mas deixem-me correr aqui um bocadinho. Além deste trecho que eu acabo de ler, desta adoração, desta oração por salvação, o Papa Benedito XV, em 1914 a 1922, diz que achava que Maria sofreu junto com o seu filho moribundo e que junto com ele, ela remiu a raça humana. Por outras palavras, o que ele está a dizer é que Jesus Cristo não conseguia sozinho. Ele precisava de Maria. Ele precisava da Mãe Maria. E agora este dogma foi sancionado e foi ratificado por outros papas, porque é isso que eles fazem, eles falam ex cátedra, fora da cadeira, eles pronunciam estes dogmas permanecem. O que define a verdade da fé não é Jesus Cristo nem as Escrituras, é a Igreja. Então, o sistema de crença da Igreja Católica, para nós é sola Escritura, somente as Escrituras, para a Igreja é sola Eclésia, somente a Igreja. A Igreja pronuncia, a Igreja segue. A Igreja é a fonte da verdade. A Igreja é o fundamento da crença. Para nós são as Escrituras. Então todas estas coisas são ditas acerca de Maria e isto gera aquilo que eu disse logo no início, gera a mariolatria. A mariolatria. E olha que a mariolatria tem-se desenvolvido durante muitos anos, muitos séculos. O nosso irmão Diogo falou há umas semanas atrás do proto-evangelho de Tiago, que promove estes dogmas marianos, estas ideias acerca de Maria. E este documento afirma, entre muitas outras coisas, que Maria permaneceu virgem toda a vida. Mas os primeiros 150 anos da Igreja funcionaram sem nenhuma idolatria a Maria. As lendas só iniciaram após este período de 150 anos da Igreja.
Depois da aceitação do cristianismo no Império Romano, o cristianismo foi aceito como religião e foi tolerado. Então, todas aquelas pessoas que eram perseguidas, e o cristianismo sempre foi a organização, o núcleo, o corpo, a igreja sempre foi o organismo mais perseguido do mundo. Nem os judeus são tão perseguidos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais naquele tempo, no Império Romano, a igreja era perseguida pelos romanos, pelos idólatras e mesmo pelos judeus. Mas naquele tempo, quando a igreja torna-se aceitável no Império Romano, a igreja abre as portas para receber pessoas. Todas aquelas pessoas que perseguiram agora entram na igreja. E o que é que acontece? Enquanto várias pessoas entram na igreja, elas trazem consigo todas as suas superstições relacionadas aos seus ídolos. Agora, isto explica muito aquilo que nós vemos nos templos e na Igreja Católica e toda esta idolatria a Maria. Quando estas pessoas vêm, elas trazem os seus deuses femininos, as suas deusas pagãs, como Afrodite, Diana, Ísis, e todas as suas ideias idólatras começam a influenciar esta perspectiva de Maria. E assim como tinham estátuas, estas religiões tinham estátuas para as suas deusas, para as suas figuras, para os seus heróis, nas suas lendas e nas suas histórias, bem, esta mesma perspectiva, estas mesmas histórias, estas mesmas ideias, erguem a estátua de Maria e influenciam aquilo que é a cosmovisão da Igreja Católica. Muitas pessoas que entraram para a igreja não faziam distinção nas suas mentes entre as práticas cristãs e aquelas práticas que praticavam nas suas religiões pagãs. Estátuas de deusas, de heróis encontravam lugar na igreja e foram gradualmente substituídas pelas estátuas dos santos. O que a Igreja Católica fez foi substituir o culto aos deuses pagãos com o culto dos santos, os santos padroeiros. Então aquilo que nós vemos, aquele santo, o santo para os carpinteiros, o santo para as viagens marítimas, o santo para os eletricistas, os santos para os pastores, os santos para seja o que for, tudo isto era algo comum nas grandes religiões antes da aceitação do cristianismo, porque era isto que eles faziam aos templos. Eles davam um deus para os marinheiros, um deus para as mães, uma estátua para os padeiros. E toda esta perspectiva de idolatria com as suas estátuas entrou na Igreja Católica. O que nós vemos quando entramos nos grandes templos belos e vemos todos aqueles santos e todas aquelas imagens e todo aquele sistema de adoração, bem, o que estamos a ver é o paganismo mudado de nome, mas mantendo a mesma prática. É basicamente isso. Por isso Maria ganha a sua promoção aqui, como mais uma deusa. E não escrevam isto, irmãos. Maria ainda não teve, como diz um certo pastor, ainda não teve a sua grande promoção para ser corredentora. Mas ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Então nós não temos tempo para ver mais coisas, mas deixem-me apenas mencionar isto para concluir. Muitas passagens das Escrituras são usadas pelos católicos. Abram comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Fala também acerca do nascimento de Jesus. E os católicos, eles não têm muita dificuldade a justificar esta adoração a Maria nas Escrituras. Existem poucas passagens. Existem certos católicos que dizem que o que está nas Escrituras acerca de Maria não é uma revelação explícita, mas uma coisa implícita, como tipologia. Por exemplo, eles veem que Maria, que Eva, é um tipo de Maria. Veem que quando o Antigo Testamento fala da mãe do rei, diz que esta mãe do rei é um tipo de Maria. Por isso Maria é a mãe do rei Jesus. Mas não existe nenhuma passagem explícita. Aliás, isto é pura invenção. Há algumas coisas que eles dizem que parece muito persuasivo, mas é, mais uma vez, Satanás a enganar, a torcer as Escrituras, assim como ele fez com Jesus. Faz isto Jesus, porque as Escrituras dizem que... Abram comigo em Lucas capítulo 1, onde temos este relato acerca de Jesus e a preparação do nascimento de Jesus, este encontro com a mãe de João Batista. Então, alguns católicos assumiram as palavras de Lucas capítulo 1, versículo 28, como uma justificação para a veneração de Maria. Mas ainda adiante, no versículo 42, vamos ler primeiro o versículo 28, diz o seguinte:
Diz, e vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu ouvi um católico dizer que esta expressão, que ela é agraciada, é mais do que alguém que recebe graça. É uma expressão profunda, que pode significar quase como deidade, quase como alguém que é digno de veneração. Mas será que é isto que o texto está a dizer? Bem, mais adiante, no versículo 42, o autor declara que Maria não está acima de todas as mulheres. Não é? Versículo 42 diz que exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ela não é bendita acima de todas as mulheres. O texto é claro. O texto diz que ela é bendita entre as mulheres. Então Maria não está acima de todas as mulheres, como uma supra-mulher. E mais uma vez, embora Maria seja uma personagem importante na passagem, como vemos nesta passagem de Lucas, o foco principal do autor não é tanto Maria, nem tanto Isabel. O foco principal está sobre aquele que está no seu ventre. Vejam aqui o versículo 43. E de onde me provém isto? A mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Qual é o Senhor que ela está a falar? Está a falar do Senhor que ela vai dar nascimento? O Senhor Jesus. Além do mais, a sua bem-aventurança, não a sua deificação ou uma exaltação ou uma posição superior, é o que é falado no texto, é a sua bem-aventurança. E a sua bem-aventurança não significa nem deificação, deificação, nem exaltação. Maria é bem-aventurada por duas razões, e vemos isto no texto. Primeira razão, ela é bem-aventurada porque creu. Ela não é bem-aventurada porque ela é maior, ela não é bem-aventurada porque ela tem que ser venerada, porque ela é deusa, porque ela é rainha. Ela é bem-aventurada porque ela creu. Vejam aqui no versículo 45, diz o texto, bem-aventurada a que creu. Não só isso, mas ela também é bem-aventurada, é supremamente feliz por causa dos feitos do Senhor. Versículo 48 e versículo 49, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela é bem-aventurada por isso. Não só isto, mas por fim, nesta mesma passagem, o propósito de todo este incidente não é que o Senhor engrandeça Maria. Este não é o propósito. O propósito é que Maria engrandeça o Senhor. Versículo 45 e versículo 46. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, reparem o que é que diz Maria. A minha alma engrandece ao... Qual Senhor que ela está a falar? Bem, o mesmo Senhor que Isabel fala. É o mesmo Senhor. Agora reparem, se Maria tivesse receber alguma exaltação, quem faria esta oração que vem logo a seguir seria Isabel. Não, e ela diria, disse então Isabel, a minha alma engrandece a ti, ó Maria. Engrandece a ti, ó Maria, e o meu espírito se alegra em ti, Maria, minha Salvadora, porque atentaste para a baixeza da tua... Mas ela não diz nada disto, porque exaltação não está em Maria, está no Senhor Jesus Cristo. Mas estes dogmas, estas ideias têm destruído e têm levado pessoas ao inferno, têm levado pessoas ao engano. Esta mariolatria tem sido destrutiva até para familiares nossos. Então esta doutrina foi degradando tanto a igreja na Idade Média como até agora. E por isso começaram a aparecer artes a mostrar Maria como Mater Dolorosa com o seu filho na cruz. Aliás, reparem bem o católico. Na mente do católico, ele olha para Maria como o ser dócil. Ela é a mãe que sofre. É a mãe que teve o seu filho morreu na cruz do Calvário. Como não sentir misericórdia de uma mãe desta? Uma mãe como esta? Uma mãe que agarra o seu filho, que o tira da cruz. Todas aquelas imagens que aparecem na Igreja Católica da mãe a segurar o seu bebê, a mãe pobre, com o seu filho. E nós começamos a estimular a nossa imaginação e a olhar só para a mãe. Então é assim que o católico pensa acerca da mãe. Aparece esta arte desta mãe, a popularização do rosário, as orações à mãe. E as histórias de milagres da Maria começam a aparecer também. Tudo isto é errado. Gostaria só de terminar com alguns contrastes, só para os irmãos verem
que a coisa é um pouco mais negra do que aquilo que eu mencionei até agora, deixem-me só mencionar alguns pontos muito rápido e eu vou terminar com o livro do Apocalipse e terminamos a nossa manhã. Os católicos substituem Jesus Cristo por Maria. É isto que eles fazem, resumidamente. Para o católico, Maria recebe o lugar que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vejam o que os católicos escrevem em alguns dos seus documentos. Maria, ela é verdadeiramente uma mediatriz, ou uma mediadora de paz entre os pecadores e Deus. Os pecadores recebem perdão por intermédio de Maria somente. Outro livro diz que Maria é a nossa vida. Maria, na obtenção desta graça para os pecadores, por meio da sua intercessão, ela restaura a nossa vida. Aquele que não recorre a Maria, fracassa e está perdido. É isto que as Escrituras dizem? Bem, as Escrituras dizem claramente, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. João capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Colossenses 3, 4, Cristo é a nossa vida e não Maria. Então os católicos recebem Maria em um lugar que pertence a Cristo. Não só isto, mas Maria é glorificada mais do que a Cristo. Vejam só o que alguns católicos escreveram sobre Maria. Dizem, Santa Igreja ordena um culto peculiar à Maria. Muitas coisas são pedidas a Deus, reparem nisto, mas não são recebidas. São pedidas à Maria e são obtidas. Pois ela é até mesmo a rainha do inferno e senhora soberana dos demónios. Mas é isto que as Escrituras ensinam? As Escrituras ensinam claramente que em nome de Jesus Cristo não há salvação. Fora do nome de Jesus Cristo não há salvação. E não há salvação em nenhum outro. Porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Efésios capítulo 1, versículo 21. O seu nome está acima de todo o nome, não só neste século, mas também no futuro. Cristo é que tem que ser adorado. Cristo é o único caminho para a salvação. Vejam o que os católicos escrevem mais. Dizem que Maria é a porta do céu em lugar de Cristo ser a porta da salvação. Muitos católicos escrevem, Maria é chamada a porta do céu porque ninguém pode entrar nesse bendito reino sem passar por quem? Por ela. Mas é isto que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem em João capítulo 10, eu sou a porta, Jesus Cristo diz, se alguém entrar por mim será salvo. Outro católico escreveu, o caminho da salvação não se abre a ninguém a não ser através de Maria. Portanto, considerando que a nossa salvação está nas mãos de Maria, aquele que é protegido por Maria será salvo. Aquele que não é, ficará perdido. Obviamente, quando os católicos dizem que veneram Maria e não adoram, ou eles estão enganados, ou eles estão a enganar-nos. Eu poderia ler mais, mas deixem-me terminar com isto. Maria tem mais glória, tem a glória que pertence só ao Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana escreve o seguinte, toda a Trindade, ó Maria, deu-te um nome, acima de todo outro nome, para que diante do teu nome dobre-se todo o joelho das coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Nós lemos isto no início, não foi? Quem é que tem este direito? Diante de quem todo o joelho se dobrará? Diante de Maria? A Bíblia é bem clara em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Por isso, também Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Então, por mais que sintamos o peso e a dor pelos nossos amigos católicos, eles estão errados, eles precisam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu convido a todos, esta semana, se tu acreditas neste Evangelho, vem para as ruas do Miratejo e do Laranjeiro pregar o Evangelho. Tu acreditas? Todos nós batemos palmas nisto? Claro, isto é errado e Jesus é o Salvador. Vamos para as ruas então falar. Não é? Não é esta a nossa consequência lógica? Não acreditamos todos que todos os católicos vão para o inferno se eles acreditarem nisto? E vamos nós deixar que isso aconteça? Tu acreditas nisto, não é?
Não nos católicos, mas aquilo que a Bíblia diz. Tu acreditas, não é? Então, se eles acreditam nisto, eles acreditam num falso evangelho. João, quando escreve Apocalipse, o seu último escrito, ele escreve 2 capítulos super interessantes, depois de ele falar às igrejas. Ele escreve o capítulo 4 e o capítulo 5. E o capítulo 4 há uma exaltação ao Deus que está sentado no trono. Ele exalta, Apocalipse capítulo 4, versículo 9, ele diz: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao Deus que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. A exaltação é dada a Deus Criador. O capítulo termina e o apóstolo João fica triste porque ele vê um rolo a sair do meio do trono. Ele diz: quem é que pode abrir o rolo? Ninguém abre o rolo, ninguém responde naquele céu, porque toda a gente está em volta do trono, os 24 anciãos, os animais, tudo está ao redor do trono em adoração, mas ninguém pode abrir o rolo. João chora. Até que aparece no meio, o cordeiro, o leão, e ele consegue abrir o rolo. Todo o céu olha para o centro do trono e ele começa com esta adoração. Vejam comigo, capítulo 5, a partir do versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas graças, ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Todo o céu, todo o templo de Jeová, todo o templo do Senhor, a adorar aquele que está no centro, no trono. Vocês ouviram a voz de Maria ou o nome de Maria nesta história? Não está. Porque só um tem direito a toda a adoração. Se tu estás esta manhã aqui e não tens Cristo como Salvador, tu precisas de Cristo como Salvador. Maria não te pode salvar. Nenhuma religião te pode salvar. As tuas ideias não te podem salvar. As tuas boas obras não podem salvar. Só aquele que é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A mensagem dos apóstolos é: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Simples. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, que nós podemos entender a verdade do Evangelho através somente da tua palavra. Nós não acreditamos, Senhor, que a tua verdade vem através de papados, vem através de instituições, igrejas, dogmas, concílios. Acreditamos, Senhor, que o Filho nos falou de uma vez por todas e que esta revelação da voz do Filho, a voz do pastor, está na tua palavra. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra penetre como espada de 2 gumes nos corações daqueles que ainda estão confusos e que traga convicção, aquela convicção perturbadora de pecado. E ao mesmo tempo, pelo teu Espírito Santo, Senhor, tu concedas fé e arrependimento para abraçarem salvificamente o Senhor Jesus Cristo. Eu peço que Jesus Cristo seja o centro desta igreja, o centro da nossa mensagem, o centro da nossa doutrina, o centro da nossa vida, o centro de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.